Nós temos feito um trabalho, eles juntamente com o Fórum, sobre essa questão da PEC 32. Nós já participamos, o Cinesp, de 2 webinários sobre a reforma administrativa. Teve um ato chamado pelas centrais sindicais, que precisava enviar representantes dos sindicatos. A Márcia Simões e a Egli foram representando o Cinesp. Então, nós temos estado nessa luta, temos feito reuniões em horário de GEIF nas unidades educacionais, para que eles possam entender esse problema terrível que é essa PEC e se ela passar. Vamos estar passando aqui para o Vitor, tá? Só uma informação a todos e todas: estará sendo feita a gravação da palestra, exatamente para depois possibilitar que outras pessoas e nós mesmos aqui presentes possamos estar replicando em nossas comunidades, unidades educacionais de trabalho. Vitor. Boa tarde. Quero dizer que para mim também é algo inédito, desde a pandemia, fazer uma atividade presencial, falar de máscara, então ainda estou me adaptando aqui, mas eu sou Vitor, sou supervisor técnico do Escritório Regional do DIESE em São Paulo. Quero agradecer o convite do Luiz, do Christian, da Norma. O Cinesp é um dos sindicatos associados ao DIESE aqui no estado de São Paulo, e nós no departamento temos feito uma série de estudos, notas técnicas, seminários, atividades sobre a PEC 32, que é a PEC da chamada reforma administrativa. Então, acho que parte da direção do Cinesp já teve a oportunidade de acompanhar atividades junto ao Fórum, de entidades sindicais dos servidores aqui do município de São Paulo, e nós também temos feito atividades de âmbito estadual, nacional, porque essa é uma reforma que afeta todos os brasileiros, e em especial os servidores públicos do município, do estado, da União e dos 3 poderes, então do executivo, do judiciário e do legislativo. Então ela abrange o conjunto de servidores e não só os futuros servidores, como tem sido propagandeado pelo governo. Ela atinge também os servidores da ativa e os aposentados. Eu imagino que muitos de vocês já tenham tido um primeiro contato com esse debate. Então, eu preparei uma apresentação, eu vou fazer a projeção aqui em cima. Acho que talvez eu vou ficar de pé ali para poder enxergar aqui os slides. Agora, é mais uma medida, gente, no contexto daquela série de PECs, de leis, de reformas que a gente tem visto sendo aprovadas no Brasil, sobretudo desde 2016. Então, a gente viu logo no início do governo Temer, foi aprovado a emenda constitucional, que estabeleceu o chamado teto de gastos, que já estabeleceu um limite para todos os gastos e investimentos públicos, em políticas públicas, enquanto não estabeleceu nenhum tipo de restrição para as despesas financeiras, os juros da dívida pública. Depois disso, nós vimos ali, foi aprovado uma sequência de medidas. Eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente relembrar. Então, teve a lei da terceirização, reforma trabalhista, decreto de terceirização do serviço público, reforma da Previdência, o Plano Mais Brasil, que é aquela que tratava dos fundos constitucionais e do Pacto Federativo, que visava, a gente chamou de Plano DDD, que ele visava desobrigar o gasto público, desindexar e desvincular. Então,
também tramitou no Congresso. Com a pandemia, houve, né, a pretexto do enfrentamento, né, da Covid-19 e do repasse de recursos para os entes, os estados e os municípios, a aprovação da Lei Complementar 173, que, em contrapartida, acabou limitando, restringindo, impedindo, né, o reajuste dos servidores durante 2 anos, né? E, posteriormente, alterações na LRF, outra lei complementar, a 178, temos ali a MP de contratação no serviço público e o avanço do programa de privatizações, né, que a gente tem visto. A bola da vez agora é a Eletrobras. Essa semana, na semana passada, houve também a aprovação da privatização dos Correios. Tem Caixa Econômica Federal sendo fatiada e vendida por partes, a própria Petrobras sendo desintegrada, né, e tendo toda a área de distribuição e agora de refino também sendo privatizada, né. Todas essas reformas têm como centro, né, o sentido é o desmonte do papel social do Estado, né, é a transformação dos direitos sociais que foram contratados na Constituição Federal de 88 em mercadorias, né? Então, esse é o grande objetivo da reforma administrativa também. Então, é transferir os fundos públicos, né, os recursos públicos para o setor privado, né? E, ao fazer essa transferência, passar a operar na lógica que impera no setor privado, que é a da maximização do lucro, né? Então, esse é o contexto mais geral. E qual que é as justificativas, né, os motivos que o governo tem usado para propor essa PEC, né? Então, são os motivos já velhos conhecidos de todos nós, né? Que o Estado é inchado, ineficiente, custa muito, entrega pouco, né? Esse é o argumento usado pelo governo. E aí a gente, no Diese, nessa série de notas técnicas, foi estudar para ver se isso realmente procedia, né? Então, um dos dados que a gente levantou é para ver se tem realmente muito servidor público no Brasil, né? Então, esse gráfico aqui, a gente apresenta uma pesquisa da OCDE que faz o comparativo do número de servidores públicos no Brasil em relação ao total de trabalhadores, com essa mesma relação em outros países, né, que são membros da OCDE. E o que a gente constata é que no Brasil nós temos ali, ó, a coluna em amarelo, 12,45 servidores para cada 100 trabalhadores, o que está bastante abaixo da média, né, dos países, que é de 17,71. Então, se a gente pegar ali no extremo a Noruega, que é onde tem o maior número de servidores para cada 100 trabalhadores, são 30, né? Se a gente olhar o próprio Estados Unidos, deixa eu ver se eu localizo aqui, também tem um número de servidores superior ao do Brasil, né? Deve estar ali próximo dos 15, 16 servidores. Lembrando que nos Estados Unidos todo a área de saúde é privatizada, né? Eles não têm um sistema único de saúde pública como nós temos aqui no Brasil, o SUS. Então, se a gente imaginar, e acho que é bom a gente fazer essa reflexão para começar a pensar o que seria do Brasil durante essa pandemia se não houvesse o Sistema Único de Saúde, né? Então, a reforma, ela coloca em risco, inclusive, o SUS, né? Aqui é um outro
dado que eu queria chamar a atenção, que vai no mesmo sentido que aquele, que mostra o número de servidores estatutários por cada 100 mil... desculpa, o número de servidores estatutários pelo tamanho da população, né? E aí a gente observa que o percentual é ainda menor, está ali muito próximo dos 3%, e o que é interessante a gente avaliar também, se a gente olhar desde 2002, não há um crescimento do número de servidores, né, em relação ao conjunto da população. Então, esse argumento de que o Estado está crescendo além da conta, se a gente for ver, está relativamente estável. E quando a gente olha também os gastos, a gente observa que essa relação, ela também é estável, né? Não tem nenhum crescimento explosivo do número de servidores ou dos gastos públicos com contratação de servidores. Bom, quem são os servidores, né? Mais da metade deles estão nos municípios, quem está ali na ponta, né? Depois, então são 10 milhões e meio, com 5 milhões e 500 no setor público municipal, né? E são os servidores municipais também os que, em média, são piores remunerados, né? Então, outro argumento usado pelo governo é que os servidores são privilegiados, né? E os servidores viraram o bode expiatório da vez. Então, da mesma forma que eram os direitos trabalhistas antes da reforma trabalhista, né? Feita a reforma, vai se gerar emprego, o país vai voltar a crescer. Hoje, completou 4 anos que foi aprovada a reforma trabalhista. A taxa de desemprego está em 14,7%. Então, a gente observa que o discurso usado lá não era uma falácia, né? Não surtiu o efeito propagandeado, e, novamente, o discurso usado agora também é que o bode expiatório é o servidor e a reforma administrativa vai resolver os problemas do país. E usando esse argumento que o servidor ganha muito, né? Aí a gente levantou os dados para observar quantos por cento de servidores ganham até 2 salários mínimos. A gente tem que, no Brasil, considerando servidor municipal, estadual, federal, dos 3 poderes, 23% ganha até 2 salários mínimos. E aí a gente vai subindo, só 3% dos servidores ganham acima de 20 salários mínimos, né? Mais da metade ganham até 4 salários mínimos, né? O que está abaixo do salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE, considerando o acesso a todos os direitos que estão previstos na Constituição. Então, a gente observa que não tem salários absurdos, né? A maior parte dos servidores está na área de educação e de saúde, né? Então são 60% são os demais servidores, a fatia ali laranja 27%, que são os profissionais de educação, e a fatia cinza 12% os profissionais de saúde. E quando a gente considera os servidores com a escolaridade, o que a gente observa, né? Que os servidores públicos eles têm uma escolaridade muito maior do que os trabalhadores do setor privado, né? Então, hoje, a gente tem mais da metade dos servidores com ensino superior completo, né? No setor privado, são só 15%, 16%. E aí, quando a gente faz a comparação do salário do trabalhador do setor público com o trabalhador do setor privado com a mesma escolaridade, a gente observa que muitas vezes o trabalhador do setor público ganha, inclusive, menos do que o trabalhador do setor privado, né? A gente olhar médicos, enfermeiros, o próprio gestor de escola, aí precisaria olhar o dado específico, mas imagino que não esteja muito fora do que as grandes escolas do setor privado paguem, né? Sem falar que no setor privado também, esses profissionais, sobretudo os cargos de gestão, além do salário, costumam ter participação nos resultados, participação nos lucros,
que às vezes a gente tem visto agora nos acordos, não tanto na área de educação, que já começa a ter também, à medida que são os grandes grupos internacionais, né, que controlam, mas de outras categorias, a remuneração variável supera, às vezes, a remuneração fixa, né, o salário. Bom, feita essa breve, não tão breve assim, contextualização, eu vou entrar agora nas principais mudanças, que eu acho que é o que devem estar mais interessados, né? Então, o projeto, gente, ele é extenso, ele é complexo, né? A gente fez um esforço de síntese, de resumo para apresentar aqui para vocês nesse tempo, e eu destacaria aqui 6 aspectos dele, né? Então, o primeiro é a extinção do regime jurídico único, né? Então, a PEC prevê a extinção do regime jurídico único. O segundo é que a PEC cria 5 tipos de vínculos de contratação diferentes. Precisa chamar atenção para o seguinte: ela também altera hoje o conceito de cargo público, função pública, e transforma em vínculo de emprego. Por que eu estou destacando isso? Porque isso vai afetar, inclusive, os servidores já aposentados e os pensionistas. Como? Na medida em que você altera o cargo, a função, você não tem mais a correspondência com o servidor da ativa. E isso impossibilita a paridade. Então, como é que vai ser o reajuste dos aposentados, né? Então, esse é um ponto. Outra questão importante, que essas formas de vínculo, que são, eu vou até passar já para outros slides para a gente poder visualizar, depois eu volto. São aqui, ó, vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, vínculo por prazo indeterminado. Todos esses 3 são sem estabilidade, né? E vão poder estar no regime próprio da Previdência Social, no INSS, e não mais no regime geral da Previdência Social, no INSS, e não mais no regime próprio. Isso, no médio e longo prazo, vai resultar no quê? Você vai ter cada vez menos servidores da ativa contribuindo para o regime próprio, porque os novos vão ser contratados com esse tipo de vínculo e vão estar no INSS. Portanto, você está contratando já um novo desequilíbrio financeiro atuarial para o regime próprio, né? E a gente sabe bem que quando houve a reforma da Previdência, ali a emenda constitucional 103, ficou determinado que sempre que houver desequilíbrio financeiro atuarial dos regimes próprios de previdência, os entes vão poder instituir alíquotas contributivas suplementares ou até aumento de alíquotas, né? Ou seja, vocês que viveram não faz muito tempo um aumento da alíquota de contribuição poderão, no futuro, ter novos aumentos, novos confiscos das aposentadorias e da contribuição, né? Bom, esses vínculos que eu falei para vocês são esses 3, né? Todos sem estabilidade. Muito provavelmente os servidores da educação estarão nessa forma de prazo indeterminado, porém ainda não está regulado, não vai ser o seletista, mas não está dito o que vai ser, né? E tem também aqui 4 forma de vínculo, que são cargo de liderança ou assessoramento, que vem substituir os cargos de confiança, né, os cargos comissionados. Porém, a PEC, ela amplia a possibilidade de se contratar como nesses cargos de liderança ou assessoramento e, inclusive, retira
o estímulo que havia para que as indicações fossem de servidores concursados de carreira. Ou seja, está abrindo uma brecha, né? Há estimativas que serão nos 3 poderes, nos 3 níveis de governo, mais de 1 milhão de vagas por indicação política, né? Sem respeitar o princípio da impessoalidade, do mérito, então que vai poder ser feito, e aí a gente sabe o mau uso que isso tem sido feito, né? Acho que o exemplo do Rio de Janeiro ali, com as práticas, né, de mau uso do recurso público, as rachadinhas, toda a sorte de corrupção, indicação dos cabos eleitorais, o loteamento, o aparelhamento do Estado, né, pelas pessoas apadrinhadas pelos governantes, vai aumentar ainda mais. Então, importante isso, porque outro argumento do governo é que a PEC visa aprimorar a gestão pública, visa tornar a gestão mais eficiente, e colocando gente sem mérito para encargo de liderança, com certeza não é o que vai acontecer, né? E por fim, gente, o 5º tipo de cargo é o cargo típico de Estado, que é o único que vai ser estatutário, né? E ali esse mantém o concurso público, né? E mantém no regime próprio de previdência, que são aquelas carreiras que não tem similar no setor privado. Ainda não está determinado quais serão esses cargos típicos de Estado. Isso é importante também, porque essa reforma está pensada em etapas. Então, primeiro vai ser feita a emenda constitucional, e boa parte das mudanças virão depois por meio de leis complementares, né? Lembrando que emenda constitucional tem toda uma tramitação, né, que exige ser aprovado em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, com votação de 3/5 dos votos. Então, são 308 deputados, 49 senadores, né? E as leis complementares não, a maioria simples. Então, muitas das questões vão ficar para depois e com uma facilidade muito maior de ser alterado, né? Eu adiantei, vou voltar lá, os outros 6 pontos, né? Eu falei de 2. O terceiro, facilita o desligamento do servidor, então flexibiliza a questão da estabilidade, né? O servidor vai poder ser exonerado por avaliação de desempenho insuficiente, né? Essa é outra questão que vai ser regulamentada, mas não está determinado como vai ser, né? E esse é o risco. Possibilita a retirada de direitos e benefícios, incentiva os instrumentos de cooperação, então incentiva o estabelecimento de terceirizações, né, por meio de instrumentos de cooperação com empresas privadas que vão poder ter, se transfere o equipamento público, os recursos e, em alguns casos, até realoca o pessoal, né? Então, colocar na Constituição um modelo que a gente já conhece aqui na educação infantil, ou mesmo na área de saúde, através das organizações sociais, das OS, que também, nessa pandemia, mostrou-se com menos eficiência e com mais margem para mau uso dos recursos, né? Que é o que a gente viu também ali no Rio de Janeiro, mas não só, né? E aqui o 6º ponto, ele amplia o poder do Executivo para extinguir e transformar cargos, órgãos e funções, né? No projeto original estava previsto que ampliava inclusive para a extinção de autarquias, institutos públicos, né? Aí passou pela Comissão de Constituição e Justiça
Isso foi aprovada uma emenda que retirou esse ponto. Mas, mesmo assim, amplia o poder do Executivo, né? E aí eu estou destacando isso porque o projeto vai ter que ser votado pelos deputados. Então, tem todo um trabalho também, junto ao Congresso, que precisa ser feito, e acho que precisa alertar, inclusive os deputados, que, ao aprovar essa PEC, eles estão, na verdade, esvaziando o poder do próprio Legislativo e transferindo para o Executivo, né? Porque hoje, para aprovar a criação de uma secretaria, a extinção de um cargo, você tem que passar, aqui no caso, pela Câmara Municipal, ou pela Lesp, ou pelo Congresso Nacional. E se o projeto for aprovado, não, né? Então, o Legislativo está abrindo mão do poder de determinar como que tem que ser o funcionamento do Estado e transformando e delegando isso para o Poder Executivo, né? Bom, vamos passar aqui para as outras questões. Isso aqui são os termos de cooperação, né? Então, o que está previsto, gente? Vai ter uma lei federal que disporá sobre as normas gerais. Até que seja editada essa lei, estados e municípios exercerão a competência legislativa plena. Aí a superveniência da lei federal suspenderá o que for contrário, quando ela for aprovada, e aqui é o que eu já mencionei, permite o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Então, o governo já deixou bem claro, e acho que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem reafirmado isso em declarações públicas. O objetivo deles é instituir o modelo que foi instituído no Chile, né, durante a ditadura militar do Pinochet, que é operar na lógica dos vouchers, né? Não sei se vocês viram as entrevistas, mas o Paulo Guedes chegou a falar da área de saúde, né, que o ideal era cada um ter um voucher, e aí o cidadão vai lá no Einstein e se trata. O que mostra um desconhecimento até assustador do funcionamento, né, tanto do SUS e da área de saúde, né? Então, mas é isso que está orientando a essas propostas, né? Bom, aqui também é o detalhamento dos 5 vínculos, as formas de perda do cargo, né? Então, facilita a questão da perda do cargo, na medida em que o servidor poderá ser exonerado sem que haja o trânsito em julgado, bastando passar por uma decisão colegiada, né? E quais são as vedações de direitos e garantias? E aí tem uma, que é a primeira ali, que eles vedam férias superiores a 30 dias, né? Então, que na área de educação é algo comum, né, e bastante praticado, não só no setor público, também no setor privado. Então, tem, por conta disso, uma emenda que foi apresentada e está lá no Congresso, né? Depois, no final, eu vou falar de quais são as emendas. O que veda também, adicionais por tempo de serviço, efeito retroativo de reajustes, né? Então, se o reajuste não for concedido na data base convencionada ou tradicionalmente utilizada e for posteriormente, não vai poder ser pago de forma retroativa. Licenças decorrentes de tempo de serviço, com exceção da licença para fins de capacitação, redução de jornada sem redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação de saúde. A campanha, por exemplo, das enfermeiras pela jornada de 30 horas passa a ficar inviabilizada caso essa PEC seja aprovada, né? Aposentadoria compulsória como modalidade de punição, adicional ou indenização por substituição, ressalvada a efetiva substituição,
Evolução na carreira baseada exclusivamente em tempo de serviço, o que também a gente sabe que no setor público, às vezes, é a única forma de ter algum aumento de remuneração, tendo em vista, aqui no município, não sei de cabeça, mas o governo do estado de São Paulo, por exemplo, os servidores estão sem reajuste desde 2013, 2014. Então, é uma outra questão delicada. Veda também pagamento de parcelas indenizatórias, sem previsão de requisitos e valores em lei, e incorporação total ou parcial da remuneração de cargos ocupados, ou cargo efetivo ou emprego permanente. Então, esses são os principais proibições. Tem aqui algumas exceções, que é importante mencionar também. Então, o servidor público que foi investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do novo regime jurídico, e empregados públicos, trabalhadores das empresas estatais de administração indireta, contratados antes da entrada em vigor da emenda constitucional. Porém, tem uma observação que acho que é importante. Desde que a lei específica que concede o benefício esteja vigente em 1º de setembro de 2020, exceto se houver alteração ou revogação da referida lei. Ou seja, cria uma questão, uma insegurança jurídica, e na medida que você coloca na Constituição que não pode, como é que um ente vai aprovar uma lei dizendo que pode? Então, isso vai complicar bastante, Aí aqui tem as normas gerais, que aí é a questão do governo federal, mas que depois passará para os estados e para os municípios, que são todos os aspectos que serão regulamentados por lei complementar, Então, lei complementar federal disporá sobre normas gerais. Enquanto isso, estados e municípios exercem competência plena para as suas especificidades. Depois, competência suplementar e suspensão do que for contrário à lei federal nos seguintes pontos. Então, mexe gestão de pessoas, política de remuneração e de benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho no serviço público, progressão e promoção funcionais, desenvolvimento e capacitação de servidores, duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas. Então, abrange todos esses aspectos a PEC 32. Mais um ponto importante, que aí está relacionado à negociação coletiva e organização sindical. Então, tem a fragmentação da base sindical, porque amplia a terceirização, os instrumentos de cooperação e várias formas de contratação, com vínculos atípicos, o que eu já mencionei, e permite substituição de grevistas também. Então, é um ataque, inclusive, ao direito de greve dos trabalhadores do setor público. Pulveriza a representação, reduz a capacidade de ação coletiva e visa também enfraquecer os sindicatos na medida em que impõe maior dificuldade de criação de uma identidade comum, o que é pressuposto para uma ação coletiva, porque você vai ter trabalhadores, às vezes, fazendo a mesma coisa com formas de contratação diferentes. Aqui a questão da previdência, que eu já mencionei para vocês, então tem um impacto no regime próprio de previdência social, E aqui tem um resumo dos impactos diretos e indiretos para os servidores da ativa. Então, impactos diretos: facilita a perda do cargo, porque introduz a avaliação de desempenho a ser regulada em lei ordinária, como mecanismo de desligamento, e possibilitar o desligamento após condenação em segunda instância. Então,
facilita o desligamento, né? O efeito indireto, redução de financiamento dos regimes próprios e consequente aumento dos déficits atuariais e financeiros das previdências dos servidores. Outro ponto, proibições de direitos e garantias já previstos, como adicionais de licença por tempo de serviço, entre outros, né? E retira a preferência para que os servidores de carreira ocupem os chamados cargos de liderança e assessoramento, tal como previsto hoje na Constituição para os cargos em comissão e as funções de confiança. Impacto indireto. Estimula instrumentos de cooperação e contratação por prazo determinado, fragiliza a carreira e a luta e reivindicações por direitos e garantias, e concede superpoderes ao presidente da República, também ao governador e ao prefeito, para reorganização, fusão, transformação e extinção das instituições vinculadas à administração direta do governo. Então, esses são os pontos. Bom, aqui alguns pontos para o debate, que eu não vou detalhar por conta do horário, mas importante reforçar que a estabilidade não é privilégio do servidor, na verdade, ela é uma garantia do cidadão e do servidor, em que ele vai poder resistir a pressões indevidas, né, tanto políticas, principalmente pressões políticas, e acho que recentemente a gente teve 2 exemplos que vale a pena mencionar. Um que foi o servidor do Ministério da Saúde, que fez a denúncia, né, que estava sofrendo pressão para agilizar, né, ou, enfim, a compra de vacina, que ainda não tinha nem autorização da Anvisa e estava com preço superfaturado. E o outro exemplo, que não faz muitos meses, a gente viu o delegado que fez a denúncia do ministro do Meio Ambiente, que também estava querendo acobertar um tráfico de madeira ilegal, né, ali do norte do país. Então, 2 casos, né, que a gente viu que o fato do servidor ter a estabilidade que deu essa segurança para que ele pudesse vir a público fazer a denúncia, né. No caso do delegado, ainda foi punido com um afastamento para uma região, outra região, né, que não era a área de atuação dele, mas preservou o cargo, né, e isso é porque tinha estabilidade, ingressou por concurso público de forma impessoal, através do mérito, né. Então, o outro ponto é essa questão da impessoalidade, e acho que nesse momento em que, e hoje em especial, em que o país está vivendo muitos ataques às instituições, né, do Estado Democrático de Direito, defender a impessoalidade no serviço público, né, que é o ingresso por concurso de forma pelo mérito, é fundamental, né, porque os governos passam, o Estado fica, né, e o servidor é quem tem essa memória institucional, o servidor de carreira, né. Então, o governo assume. Quem vai conhecer todo o histórico da política, né, dos governos anteriores e tal, é o servidor que já está lá há 10, 20, 30 anos, né, prestando serviço. Bom, aqui a privatização, eu já mencionei, e esse último aspecto, que a reforma está sendo pensada em etapas. Então, isso é importante, porque aprova a PEC e depois vem as outras leis que vão... Então, a PEC, em certa medida, ela abre a porteira para uma série de outras medidas, né? E aqui, gente, rapidamente, antes de concluir, eu vou falar um pouco da tramitação, só para a gente se atualizar, né? Bom, já foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Aprovaram só com 3 emendas, né? Uma que alterava os princípios da administração pública, então queria instituir o princípio da subsidiariedade como um princípio constituinte do Estado brasileiro, que seria que
o Estado só poderia fazer o que o setor privado não tivesse interesse em fazer, né? Então isso foi extinto, mas nada impede, quer dizer, há algum risco de que isso seja recolocado na discussão nas outras comissões, então é importante a gente ficar atento. O outro ponto era de acúmulo de cargos, né, dos servidores das carreiras ditas de Estado, e o terceiro ponto era, tinha um item lá que retirava o item D do artigo 88, que era permitir ao Executivo fazer a extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública, autárquica e fundacional, ou seja, os superpoderes presidenciais se mantêm, mas apenas na administração direta. Porque no texto original estava previsto que o presidente da República poderia, por decreto, por exemplo, extinguir o IBGE, extinguir o INPE, coisas desse tipo, né? Então isso foi retirado. E aí a situação atual, agora está lá na comissão especial, aguardando o parecer do relator, que deve proferir seu parecer. O relator é o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia. O prazo para a apresentação de emendas já foi encerrado em 7 de julho de 2021. Foram apresentadas 41 emendas e os requerimentos para audiências públicas. Essas audiências públicas já estão ocorrendo, né? A comissão pode alterar a proposta original e tem o prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. Aí a PEC é discutida e votada em 2 turnos, em cada uma das casas, né, no Congresso, na Câmara e no Senado, e será aprovada se obtiver na Câmara e no Senado 3/5 dos votos. Concluída a votação em uma casa, a PEC é enviada para outra. Se o texto for aprovado nas 2 casas sem alteração, é promulgado em forma de emenda constitucional em sessão do Congresso Nacional. Se houver modificação substancial, não apenas de redação, ela volta obrigatoriamente para a casa onde começou a tramitar. A alteração em uma casa exige nova apreciação em outra, né? Bom, então a tramitação está nesse estágio, né? E quais são as emendas que foram apresentadas? Aí a gente fez um trabalho, inclusive, feito pelo Toninho, né, que era do DIAP, e acho que o Sinesp também faz esse acompanhamento de quais foram os principais grupos de emendas, né, dessas 41. Então, o primeiro ponto ali é que trata de redução de jornada e de remuneração, né, porque... E aí tem emenda, tanto que é para suprimir, quanto para estender e aprofundar o que está proposto, né? Porque dentro do Congresso tem gente que acha que essa reforma precisaria ser mais radical ainda. Então é importante a gente saber como é que está essa questão lá no Congresso Nacional. O segundo ponto é regras de transição e direitos adquiridos, né, para não aplicação das vedações, não ter a possibilidade de redução de jornada com redução de remuneração e não aplicação para os concursos já homologados, né. Segundo ponto é em relação ao vínculo de experiência para exclusão, para que não abranja os cargos típicos de Estado e instituindo também um prazo ali de 24 meses para cargos típicos de Estado ou por prazo indeterminado, sem ser etapa do concurso, perda do cargo ou desempenho insatisfatório. Então, o quarto ponto é em relação à estabilidade, né? Então, tentando incluir a estabilidade para quem for contratado por prazo indeterminado. O quinto ponto são definições dos cargos típicos de Estado, porque também não está na PEC, né? Então, pode-se ampliar, e aqui tem o pessoal da segurança pública, principalmente, querendo se incluir fora da PEC, né? Principalmente das guardas municipais, mas não só. Tem também a tentativa de incluir professor da educação básica e superior como carreira típica de Estado,
que é apresentando, cada categoria apresenta a sua PEC, a sua emenda, né, a PEC. E o 6º ponto é em relação aos cargos de liderança e assessoramento, né? Também atribuição técnica reservada aos membros das carreiras. Para algumas carreiras, só poder ser ocupado por servidor, função de confiança só para servidores. 7º ponto, exceções à vedação de férias superiores a 30 dias, então tem uma emenda de professores e atividades de risco que justifiquem. Tem emenda também para suprimir a questão dos instrumentos de cooperação, ou então tirar exclusão de segurança e atividades privativas do cargo típico de Estado. E tem emenda sobre avaliação de desempenho, né? Então, esses eram os principais pontos. E a gente sabe que essa questão das emendas, ela é controversa, porque a prioridade é derrubar a PEC na íntegra, né? Mas também tem um esforço para reduzir danos, caso isso não seja possível. O importante é que isso não divida os servidores e enfraqueça aí a nossa posição lá no Congresso, né? Bom, acho que, de forma resumida, vou deixar o resumo para vocês e também aproveitar e fazer uma propaganda. No site do DIEESE, tem um dos boxes que chama Reforma Administrativa. Lá a gente colocou toda a produção técnica do DIEESE sobre esse tema, então estão todas as notas técnicas, e tem também alguns vídeos de palestras do diretor técnico do DIEESE, o Fausto. Ele tem feito, a gente fez no ano passado uma jornada de debates regionais em todo o Brasil e colocamos ali os vídeos. Então quem quiser se aprofundar, pode ter acesso ali a todo esse material que foi produzido, né? Então, agradeço aqui, espero ter dado conta do recado. Qualquer dúvida. Vitor, sempre é uma satisfação ouvi-lo e agradecemos sua presença e também ao DIEESE, que tem sido essencial para a vida sindical, né, apoiado em muitas ações dos sindicatos como um todo, e nós, enquanto Sinesp, né, trazer aos filiados aqui presentes que temos feito, sim, publicações no nosso site, com materiais que vêm do DIEESE, do DIAP e das nossas assessorias em Brasília, né, de forma a subsidiar e a transformar toda essa questão da reforma administrativa, que não é uma coisa pequena. Vocês viram que é uma questão muito longa, e a questão da tramitação, né, Vitor, acho que é uma questão importante. A gente já vai abrir a fala aqui para os filiados, né, que desejam fazer algumas perguntas, espero que breves, mas são importantes, tá? Que assim como em outras reformas que já tentaram ser feitas, nós temos ano que vem uma eleição. E quando nós temos essa questão do ping-pong das casas, e já começa a se mostrar que a reforma, alguns pontos já se desidrataram, então não é tão rápido como o senhor Posto Ipiranga deseja, tá? É importante que a gente tenha essa visão, que quando chega no ano eleitoral, muita coisa acaba não sendo votada, porque não vai, às vezes, de interesse nas regiões de cada parlamentar, né? Então, isso também é importante para, às vezes, elas não acontecerem. A gente teve uma reforma que se tentou passar no governo Temer, e nós passamos o governo, já nem mais está aqui, que bom, mas a reforma também não, né? Então, acho que é um ponto aí que também a gente precisa ter no radar, e também ficarem atentos. A gente, no site nosso, vamos estar colocando as demais ações referentes à reforma administrativa, né? O Fórum Municipal de Entidades também tem feito aí algumas ações, Norma tem participado, Márcia, a Egre foram semana passada para Brasília, né? Então a gente está atento a diversas ações, porque só desta forma a gente vai poder barrar uma reforma tão danosa, sobretudo a população, não somente os nossos servidores, mas a população como um todo. E abro para quem gostaria de estar vindo fazer alguma pergunta. Seguindo o protocolo. É uma pergunta que esses dias passou. A gente tem tantos inimigos, né? E o Lira, porque uma coisa que eu queria só destacar, né? Que passar agora por comissão também não quer dizer nada, né? Porque pode passar por comissão, ser rejeitado e depois ir para a plenária, né? Segundo a vontade de alguém. Então, assim, o Lira colocou, eu acho muito grave isso, porque, assim, a gente está trabalhando para que essa PEC seja derrubada.
Nós não queremos ela de jeito nenhum, porque ela é danosa não só para os servidores públicos, mas especialmente para a população, que vai perder os seus serviços que se colocam aí, né, na saúde, na educação. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que o Lira colocou esses dias uma fala que passou despercebido para muitos, que ele entende que carreira típica do Estado, porque está essa discussão da carreira típica do Estado, ele fala que tudo que tiver correspondente no setor privado pode ser retirado como carreira típica do Estado. O que a gente não tem de correspondente no setor privado? Pois é, boa pergunta, porque se a gente avaliar, várias carreiras que eu acho que acham que hoje são consideradas de Estado, já tem correspondente no setor privado, né? Então, o próprio fisco, o auditor da Receita, tem auditor no setor privado, né? Então, você restringiria isso ao mínimo do mínimo, né? Então, essa polícia, segurança, né? Que acho que é a carreira típica de Estado, tem segurança privada também. Então, acho que isso reforça, Norma, como tem que rejeitar essa PEC na íntegra, né? Porque a gente tentar suavizá-la, tentar uma categoria ou outra se excluir do que vai ser alterado, não vai, eu acho que tende a não ter um bom resultado, né? Sem falar que isso atinge, na verdade, a população, né, que vai sofrer com a falta de serviço público de qualidade. Então, isso que a gente já tem visto, né, é uma tendência, mas que deve ser acelerada, intensificada, agravada, caso a PEC seja aprovada, né? Bom dia, boa tarde, né? Obrigada pela explicação, Vitor, mas eu também fiquei assim com dúvida, porque eu não sei o que eu sou. Então, eu queria que você explicasse, porque aqui fala, né, de servidores ocupantes de cargos típicos do Estado, servidores ocupantes de cargos não classificados como típicos de Estados, servidores ocupantes de cargos de lideranças e assessoramentos e cidadãos inscritos em concursos públicos no exercício de funções imputados aos cargos que postulam, sem que sejam titulares ou sejam investidos. Então, eu gostaria que, se pudesse, assim, pedagogicamente, explicar para a gente o que vem a ser os servidores ocupantes de cargos típicos do Estado e os não classificados, e aonde que nós entraríamos, nós da educação. Obrigada. Então, esses são os tipos de vínculos que estão propostos na PEC, né, que vem em substituição ao que existe hoje. Então, por que você olhou lá e não se enquadrou em nenhum? Porque hoje não existem ainda essas formas de contratação, né? Ou até existem, mas não em substituição às formas atuais. Ali tem experiência, tempo indeterminado, liderança, assessoramento e carreiras típicas de Estado. Mas ainda não está definido quais são as categorias que vão estar nessas carreiras típicas de Estado, né? O que o Lira está dizendo, o presidente da Câmara, só vai estar aqui o que não houver similar no setor privado. Então, isso por si só já exclui todos os servidores, todos os trabalhadores da área de educação, né? Olhando o que está proposto, o mais provável é que os gestores, professores, todos os servidores da área de educação sejam enquadrados naquela modalidade de trabalho por tempo indeterminado,
né? Então, que seria, enfim, sem a estabilidade, né, que é o grande objetivo do governo, né? E aí essa questão da estabilidade, importante a gente refletir sobre ela, porque, principalmente vocês que são da área de educação, né? Se a gente olhar o que faz tanto no setor privado quanto no público, as boas escolas costumam ser aquelas que têm um corpo docente mais estável, mais permanente, né? Que permite conhecer melhor os alunos, as famílias, o entorno, a comunidade. Então, isso estou destacando porque o governo diz que visa melhorar a qualidade da gestão pública. Mas mesmo no setor privado, a gente sabe que ter um corpo docente estável, que permaneça por mais tempo na escola, favorece a qualidade do ensino, né? Então, na prática, o que o governo está querendo é transferir para o setor público práticas de precarização que já existem no setor privado, como a rotatividade no trabalho, né? E que são práticas que não aumentam a eficiência, a produtividade, nem no setor privado. Na verdade, só reduz o custo, né? Então, retira direito, reduz o custo da contratação, porque reduz salário, reduz benefício. Mas não tem o objetivo que está colocado, ele vai ser mais uma vez como foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Se isso for aprovado, a gente está trabalhando para que não seja, a gente vai daqui a alguns anos observar que não houve a melhoria e, na verdade, o que houve foi precarização ainda maior do trabalho no setor público, né? Bom, como encerrou, eu queria agradecer e queria só compartilhar uma experiência. Eu e a Ega estivemos em Brasília, né, no dia 3. Curioso, nós percebemos muitos policiais. Aliás, a proteção e a organização foi dada pelos policiais, que inclusive nos orientaram em muitas questões, mas nós percebemos que, enquanto coletivo de sindicato, está desarticulado. Então, havia um pouquinho ali de cada estado, de municípios, mas, enfim, então essa é uma tarefa que a gente vai ter que enfrentar, né? Era isso. Acho que encerramos, né? Mais uma vez agradecemos a presença do Vitor, aqui do Diese, tá? E agora, exatamente 2h04, uma boa tarde a todas e todos, encerrando-se a reunião de representantes em local de trabalho do Cinesp.